Fala pessoal, aqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre Fernandinho, né? Terceiro vídeo do dia já, mas eu não podia deixar passar, né, a notícia que a gente teve hoje, de que o Fernandinho renovou o contrato por mais um ano com o Manchester City, né? Tinha algumas cláusulas ali que se ele cumprisse determinados requisitos, né, o contrato ia ser renovado automaticamente, né? Isso é por meio de algumas entrevistas, né, algumas notícias que saíram, isso que foi divulgado. E hoje veio a confirmação, mais um ano de contrato, então ele vai ficar até o final da temporada 2021 no Manchester City, renovou por mais uma temporada, né? E eu tô aqui para comentar um pouquinho sobre a passagem dele, sobre a carreira dele no Manchester City até aqui, né? Teoricamente teria que fazer esse vídeo em 2021 só, né, para fazer mais sentido, o fim da carreira dele no Manchester City. Mas eu acho que é um ótimo gancho, né, ainda mais pensando na transformação que ele passou nessa temporada. Só para dar aqui uma rápida contextualizada, o Fernandinho é um jogador extremamente criticado no Brasil, né? Pouquíssimas pessoas gostam do Fernandinho se a gente pensa em quem acompanha o futebol, principalmente quem não acompanha o futebol internacional, mas brasileiros mesmo. Se você vê no Twitter, por exemplo, a enxurrada de comentários falando mal do Fernandinho até hoje, isso eu vi semana passada, né? No jogo contra o Palace, né? Que ele acabou fazendo um gol contra, uma infelicidade, a quantidade de críticas sobre ele, eu acho isso um absurdo. De fato, ele calhou de participar de momentos terríveis, né? Momentos bem complicados da seleção brasileira e eliminações em Copas do Mundo nas últimas duas Copas, em que de fato ele foi mal, né? Mas até lá você colocar toda a culpa nele como se fosse o principal responsável, de um tamanho exagero. E outra coisa, julgar a qualidade de um jogador como um todo só pela passagem dele na seleção, eu acho isso um absurdo. Ainda mais pensando no nível que o Fernandinho joga. O Fernandinho joga num time que se tornou absoluto na liga mais competitiva do mundo, fazendo história, né, até então, né, até agora, né, a gente não sabe como vai terminar esse Liverpool. Até então, o maior campeão da história da Premier League, era um time com um ataque de mais de 100 gols no campeonato mais disputado do mundo, e que foi um jogador essencial, um dos melhores treinadores, né, se não o melhor treinador da década, e um dos melhores treinadores da história do futebol mundial, que é o Pep Guardiola, elogiado várias e várias vezes, né, por Pep Guardiola, e não só elogiado, como sendo um jogador titular mesmo, né, dos pilares do meio campo do Manchester City, né? Então, só por isso, ele já poderia se consolidar como um dos grandes jogadores brasileiros da última década. A questão dele na seleção, infelizmente, uma infelicidade. Mas, enfim, eu não tô aqui para falar sobre isso, eu tô aqui para falar mais sobre a carreira dele no Manchester City mesmo. Ele chega em 2013, né, para a temporada 13-14, e se a gente pensa naquela faixa aí de primeiro, segundo homem de meio campo, digamos assim, o Manchester City tinha algumas opções. Então tinha o Yaya Touré, que naquele momento era um dos grandes volantes, né, volantes barra meio campistas da Premier League na última década, inclusive ele entrou na minha seleção da década da Premier League. Fernandinho não entrou, mas entra ali nas menções honrosas, né, porque o crescimento do Fernandinho é mais recente, principalmente com o Pep Guardiola, o patamar técnico e de nível de jogo que ele atinge, o crescimento dele nesse nível cresce com o Guardiola. À época a gente tinha o Yaya Touré como um dos principais homens da posição, não só na Premier League como no mundo. A temporada 13-14 do Yaya Touré é um absurdo, né? Tinha o Fernando também, brasileiro, que esse até não conseguiu necessariamente virar um jogador confiável, até que passa uma temporada só com o Guardiola e depois acaba saindo, né? Se não me engano, até passa só meia temporada, né? Enfim, não importa, mas é mais interessante ver o crescimento do Fernandinho com o Pep Guardiola. O Fernandinho, né, se a gente pensa em 16-17, 17-18, no trio de meio-campistas que o Guardiola estabeleceu, né, o Guardiola principalmente estabeleceu num 4-3-3, em alguns momentos num 4-1-4-1, né, mais em 16-17, mas principalmente em 17-18 e 18-19, o crescimento dele como um primeiro homem de meio campo, confiável não só para proteger uma faixa de campo delicada em movimentos de contra-ataque, por exemplo, ainda mais pensando num City que nessas últimas duas temporadas jogava praticamente todo no campo de ataque, então a recomposição tinha que ser muito bem feita, e o Fernandinho fazia isso com maestria, esse movimento de ocupar aquela faixa, acompanhar o contra-ataque e para os embates físicos diretos mesmo. Então no movimento de contra-ataque, Fernandinho ia lá disputar a bola com um atacante, eventualmente com um meio campista que estivesse por ali para puxar um contra-ataque, para um lateral, ir para o combate, dar carrinho, desarmar, derrubar, fazer isso com maestria, as faltas táticas. E não só isso, a capacidade técnica com bola no pé mesmo, para ser um primeiro homem de confiável, para dar segurança necessária para a liberação de Davi Silva e De Bruyne, se a gente pensa em 17, 18, por exemplo. Então, você não precisava ter necessariamente
uma aproximação de uma faixa mais recuada dos seus meias mais criativos, porque você tinha um primeiro homem de meio campo capaz de ter um passe longo, dar o passe com qualidade para os seus meias de mais criação, para os seus meio-campistas mais à frente, os seus meio-campistas mais ofensivos, né? Davi Silva e De Bruyne, se a gente pensa em 17, 18, né? Ou para os seus pontas, por exemplo, Sterling e Sané, as bolas em profundidade, né? Nesse movimento de amplitude, né? Se a gente pensa nos laterais jogando por dentro, Sané e Sterling, 17, 18 principalmente, faziam esse movimento de buscar o corredor com bolas que em diversos momentos vinham em profundidade do Fernandinho mesmo. Então, o Fernandinho, isso passa muito pelo Guardiola, né? Cresce nas mãos do Guardiola como jogador seguro defensivamente, para ocupar uma faixa de campo essencial, para dar segurança defensiva mesmo, para ser combativo, desarmar, ter a capacidade de realmente povoar aquele espaço. E, tecnicamente, ofensivamente falando, muito seguro, com muita qualidade para iniciar, ter os passos longos para permitir, como eu falei, jogadas de profundidade dos pontas, ter a segurança necessária no meio campo que joga praticamente no campo ofensivo, para você poder ter os seus meias mais criativos jogando mais à frente. Tendo só o Fernandinho como esse cara para jogar um pouco mais recuado. Ele nem jogava recuado, ele jogava ali na faixa ali do círculo central do meio campo. E ele tinha qualidade técnica suficiente para iniciar as jogadas de trás com maestria. Por isso foi tão importante em 17, 18 e 18, 19, nesse bicampeonato do Manchester City avassalador. E é muito interessante ver nessa temporada a transformação que ele tem que passar, virando um dos principais zagueiros da equipe. O Rodri chega para essa temporada 19-20, né, já se imaginando no final de ciclo mesmo dele e do Fernandinho, e num primeiro momento até você tem o Rodri sendo mais titular, e com a lesão do Laporte, o Fernandinho passa a jogar como zagueiro, e não só isso, passa a ser o principal zagueiro, saindo na frente inclusive de jogadores da posição mesmo, né, o Otamendi, o próprio John Stones em alguns momentos, né, foi preterido em relação ao Fernandinho, né? Até se fala em Eric Garcia, um bom zagueiro espanhol de bom potencial, mas que o Guardiola ainda não confia necessariamente para jogos de Premier League. Eu acho assim, até assim, é bom você preservar o jogador em alguns momentos, até porque a fase que o Manchester City vive no campeonato inglês, talvez até no momento, né, já era quase na confirmação do título do Liverpool, a pressão sobre os ombros do Guardiola seja um pouco menor, mas no primeiro momento acho que seria um pouco demais lançar o garoto numa fogueira. Mas enfim, o fato é que o Fernandinho, volante, virou primeira opção de zaga num time que tinha outros dois zagueiros que nunca chegaram a ser tão confiáveis. E nisso, obrigou em diversos momentos o Fernandinho, obrigou em diversos momentos você ter uma mudança de postura no time do City, né, com a saída em 3 zagueiros. O Guardiola já tinha feito isso em alguns outros momentos, em outras temporadas, mas se a gente pensa no momento de baixo do Manchester City nessa temporada, onde o Guardiola passa a ser mais exigido, mais desafiado, você ter um trio de zaga com o Fernandinho como esse zagueiro central, até eventualmente como um zagueiro pelo lado direito, você ganha muito na saída de bola. E não só isso. Pensando novamente no time do Manchester City, que joga todo no campo ofensivo, as recomposições dos zagueiros é algo muito mais complexo e a movimentação é muito diferente. Uma coisa é você, Fernandinho como volante, né, o Fernandinho como volante perdeu um duelo no meio campo, por exemplo, que ele raramente perdia, né? Mas enfim, você perdendo esse duelo como um primeiro volante, você tem a segurança dos 2 zagueiros atrás. Você jogando como zagueiro, você é o último homem, né? Até a gente pode um pouco entrar na discussão, por exemplo, do Felipe Melo, né? Agora jogando como zagueiro sob o comando do Luxemburgo no Palmeiras. A movimentação é completamente diferente. Se você erra o bote, o cara sai da cara do gol. E nisso ele continuou indo muito bem, sendo um dos principais jogadores do Manchester City. Então agora você tem um jogador com ótima qualidade de passe para armar de trás, e novamente o Guardiola sendo exigido em diversos momentos, tendo que fazer essa saída com 3 zagueiros, né? Num período aí também chegou a jogar num 4-2-3-1, fixando 2 homens de meio campo mesmo, né? Principalmente o Gundogan e o Rodri, né? Liberando mais o De Bruyne como um meia mais à frente, um meia central para circular mais à frente, mas enfim, isso nem passava muito pelo Fernandinho, que continuava jogando como zagueiro. Mas se a gente pensa no momento com bola com 3 zagueiros, a qualidade a mais no passe que o Fernandinho dá para armar já como um zagueiro é um absurdo. Você ganha qualidade técnica numa faixa de campo onde poucos times têm essa capacidade, essa qualidade para armar vindo de trás. E
Fernandinho conseguiu dar isso, esse up, digamos assim, esse upgrade nessa faixa de campo, não só na qualidade técnica, como também na capacidade física e na capacidade das recomposições mesmo que ele já tinha como volante. E foi muito bem, faz muito bem sim essa função como zagueiro. Tanto que chegou a ser a primeira opção em relação, como eu falei, a Stones Otamendi. Então, essa carreira do Fernandinho, principalmente esses últimos anos, são muito bonitos. De um primeiro homem de meio campo confiável para ocupar uma faixa delicada, impedir realmente os contra-ataques, acompanhar nas recomposições defensivas, ir para o embate físico, a segurança técnica para ter a qualidade para iniciar jogadas, dando liberdade para os seus jogadores, para os seus meio-campistas mais ofensivos jogarem mais à frente. E agora, na temporada 19-20, na ausência do principal zagueiro e na presença de zagueiros não tão confiáveis, ele passa a ser o principal zagueiro da equipe. Importante não só na iniciação de jogadas, como também na questão das recomposições, né? Tendo que correr atrás de ponta em contra-ataque. Ele fez muito bem isso, está fazendo muito bem isso, né? Inclusive, ele até falou numa entrevista na ESPN, né? O Paulo Andrade e o Mauro César sempre falam isso. Ele nunca correu como volante, como correu agora como zagueiro, jogando como zagueiro. Isso está muito pelo posicionamento do time. Joga todo no campo ofensivo, nos momentos de contra-ataque, ele é o último homem. Então a última corrida tem que ser dele. A corrida mais intensa, as corridas mais longas tem que ser dele, porque o Manchester City joga todo no campo de defesa do seu adversário, né, no campo ofensivo. E ele continuou sendo um destaque. Hoje, né, até agora com a volta do Laporte, talvez a situação mude um pouquinho, né? Vamos ver como é que o Guardiola vai rearrumar isso, até porque o Rodri vem jogando muito bem com essa função de primeiro homem de meio campo. Mas é fato que o Fernandinho, principalmente nesses últimos anos de City, isso passa muito pelo Guardiola, conseguiu se transformar num dos principais jogadores de uma equipe avassaladora. E isso é um mérito incrível. Um dos grandes jogadores brasileiros na última década, falo isso sem medo nenhum. O Fernandinho é um dos grandes jogadores, um dos grandes meio-campistas brasileiros da última década. Isso passa muito, não só pelo mérito dele, claro, mas com o mérito do Pep Guardiola, que na minha opinião tem não só dedo, né, tem a mão inteira nesse crescimento técnico dele, de nível de jogo que o Fernandinho apresentou. No primeiro momento como um primeiro volante e agora nessa temporada, por que não, como um zagueiro, né, nesse Manchester City do Pep Guardiola. Então comente aí embaixo o que você acha do Fernandinho, tá? É isso, espero que tenham gostado.